tua palavra para nossos irmãos aqui presentes. Que o Espírito Santo esteja conosco, possa abençoar a cada um aqui presente e dar entendimento ao que eu pretendo passar aqui para eles, Pai. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, saúde familiar. Eu fiz uma pesquisa na revista e fora da revista para a gente estar passando aqui para vocês hoje. Então, duas perguntas principais: o que é saúde familiar e o que significa saúde familiar? Tem uma diferença do que é e do que significa. O que é? A saúde familiar vai além do aspecto físico. Ela envolve conveniência harmoniosa, o cuidado mútuo, a atenção à necessidade de todos os membros em busca constante de um ambiente saudável para o crescimento de todos. O conceito de saúde familiar deve ser visto como um conjunto de práticas e atitudes e comportamentos que promovem o bem-estar coletivo. E o que significa? Saúde familiar significa saúde familiar refere-se ao bem-estar físico, mental e emocional, todos os membros de uma família. Então, saúde familiar não é só a minha, ela inclui todos da minha casa e todos aqui da igreja também, porque nós somos uma grande família aqui, né? Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Aí, outro item aqui, o que para a saúde familiar funcional, o que ela precisa, o que ele tem que ter, a importância da comunicação entre os familiares. Você não tem uma saúde familiar dentro de casa se você não comunica com a sua esposa, se você não comunica com seus filhos, tá? Ou o pai não fala com o filho, a mãe não fala com o filho. Então tem que ter dentro da casa, o principal é a comunicação. Então, uma boa comunicação é essencial para a saúde da família. Muitas vezes os problemas de saúde, sejam físicos ou emocionais, surgem pela falta do diálogo. Foi o que eu disse, né? Temos que ter diálogo. Não é cada um do seu canto. E hoje em dia, o celular toma isso da gente, né? Eu mesmo, a gente pega muito disso. Chego, vou ver e-mail, vou ver alguma coisa que você não viu durante a semana, o dia, e à noite você acaba, o único tempo que talvez você tenha com o seu parceiro, você acaba se distanciando dele, olhando só o celular. Isso é praticamente muitos de nós fazemos hoje. Tá? Aí temos aqui também prevenção e cuidados básicos. Qual seria isso? É essencial que as famílias se envolvam ativamente na prevenção de doenças. Isso pode incluir visitas regulares ao médico. Porque saúde não é só você ficar só na casa conversando com a sua esposa, está tudo bem. Não, você tem que ir ao médico. Você precisa ir ao médico. Você não sabe como é que está o seu organismo por dentro. Hoje, se fala tanto da alimentação, né? Que a alimentação. Muitos de nós comemos da forma errada. Nós, infelizmente, nós sabemos na teoria o que é bom para nós. Todo mundo aqui sabe na teoria os 8 remédios naturais, mas e na prática? Você está fazendo isso? Você está praticando? Você está fazendo exercício físico? Você está tomando água? Você está fazendo o que Deus manda fazer? Não. A maioria de nós. Não digo todos, mas a maioria. Então, aqui, ó, eu acabei de falar, a prevenção é isso. E aí, logo vem a alimentação saudável. Hoje em dia, a pressa, você vai, não deu tempo de almoçar, como um salgado ali, toma um refrigerante, chega à noite, vou tomar um suco aqui, pega um suco de saquinho desse aí que é mais prático para estar fazendo. Isso aí é tudo errado, gente. A gente sabe e a gente faz errado. Então, a alimentação desempenha um papel crucial na saúde. A gente tem que ensinar hoje as crianças a importância de uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Isso, tendo uma alimentação equilibrada, vai garantir que elas cresçam saudáveis. Hoje, o maior inimigo que se fala aí é o açúcar, né? Vai o açúcar em tudo. E, infelizmente, a criança pede, a maioria dos pais, dá para não ter atrito com a criança. Ela vai sossegar se eu der isso para ela. Então, é erradíssimo. E a gente peca muito nisso aí. Quando a gente tem netos, o neto quer uma bala, ele fala, não, depois do almoço. Ele come
comeu o almoço, mas não precisava da bala, né? Já comeu. Você comeu uma alimentação saudável, não precisava da bala para estragar, né? Então, eles falam aqui, inclui fruta, legumes, cereais, tá? Uma alimentação para ter uma boa convivência, um organismo saudável, não tá? Porque se a criança fica doente, o pai fala para a mãe, você não cuidou. Aí já começa a discussão dentro da casa. Não, eu cuidei, você já não está aqui, você fica um acusando o outro. Então, pais e mães, todos têm o dever de estar ali cuidando. Tá? Atividade física. Quantos aqui praticam atividades físicas? Regularmente. Mais ou menos, né? Então, a atividade física, eles falam, ela tem que ser praticada regularmente, senão ela não adianta. Você caminha hoje, fica 2, 3 dias sem caminhar. Senão, pelas pesquisas, falam que não adianta. Tem que ser constante, regular. Uma coisa que todo dia você tirar aquele tempo para você fazer. Tá? Então, praticar exercícios juntos fortalece os laços familiares. Caminhar com o filho, com a esposa, contribui com a saúde, né? Os familiares contribuem com a saúde. Pode ser uma caminhada, uma atividade esportiva, até mesmo brincadeiras que envolvam todos. Isso aí, já, além da saúde física, vai a saúde emocional da família também. A convivência, estar junto com as pessoas, estar participando da vida delas ali no contexto geral. E a saúde emocional e mental também envolve a saúde familiar. A saúde mental de cada membro da família deve ser uma prioridade. O estresse, a ansiedade e a depressão podem afetar a todos. E afeta todo mundo mesmo. Você chega em casa estressado, já briga com a esposa, já briga com os filhos, não dá atenção. Então, tudo isso aí está centralizado na saúde familiar. Você não tem uma boa, como que fala assim, não praticando isso que eu estou falando aqui, não tendo uma convivência com esses itens que eu estou falando, uma hora você vai se estressar, você vai falar o que não deve e vai machucar o seu próximo. Aí nós temos aqui também o papel dos pais na saúde familiar. Os pais são os primeiros educadores e modelos para os filhos. A forma como os pais lidam com a saúde, com as emoções, com a alimentação, influencia diretamente o comportamento dos filhos. É fundamental que os pais estejam atentos às necessidades de cada membro e promovam um ambiente familiar saudável e equilibrado. Que entra naquilo que eu falei. É a prática do esporte junto, é a alimentação do filho ali, cuidando. Eu separei mais outras itens aqui. Como tratar bem a família? Como tratar bem a família? Estamos abertos ao diálogo. Hoje, o essencial é o diálogo, como eu já disse. Então, eles pedem para a gente priorizar os nossos tempos. Você tem que fazer a sua agenda. Você não pode deixar o mundo influenciar na sua agenda. Você tem que ter, igual nas orações que estão falando aqui, o que é primeiro Deus. É cedo você ter o seu momento com Deus. Você não deixar, eu tenho que estar 7 horas. Se eu tenho que estar 7 horas no serviço, tenho um compromisso, eu tenho que acordar mais cedo para ter o primeiro momento com Deus. Tá? Aí você tem que cultivar com as pessoas a empatia e o respeito. Hoje em dia, principalmente dentro de casa, o respeito é essencial. Eu acho que hoje, se cabe o respeito entre o casal, afeta tudo. Afeta a criação dos filhos, afeta a vida econômica, financeira. O respeito ali é a base dentro da casa. A gente também tem que estabelecer rotinas. Como eu falei, um bom exercício, uma boa alimentação, tudo isso você tem que fazer e planejando. Você não pode deixar, amanhã eu vou ver o que eu faço amanhã. Não, planeja hoje o que você vai fazer amanhã, planeja para depois de amanhã, planeja para a semana que vem e tenta cumprir o que você planejou. Não adianta planejar, pôr no papel e não tirar do papel. O papel é lindo, aceita tudo. Tá? Só que aí, se você não tirar do papel, não adiantou de nada
cuidar de você. Não adianta você cuidar do filho, cuidar da esposa, cuidar das outras coisas, esquecer você. Você tem que ter um tempo para você, um tempo para Deus. Primeiro é Deus, depois você também cuida de você, senão não adiantou nada. A gente, como diz na revista, é comum ouvir que a família é a base. É comum ouvir isso. E realmente a família é a base para tudo. Uma família bem estruturada hoje, ela evita muitos problemas futuramente. Você pode ver, a maioria das coisas maus que acontecem no mundo, se você puxar, você vai estar lá na base, na família. Uma família desestruturada, uma família sem pai, sem a mãe, ou com ambos desviando, não tendo Deus na vida deles. Então, a estrutura da saúde familiar, a base está ali na família. Nós estamos falando aqui esses 10 dias sobre saúde. Só saúde, é saúde disso, saúde daquilo, mas a base está na família. Se você não tiver uma família para começar bem estruturada, você não consegue atingir os seus objetivos. Aqui tem uma parte da revista que eu assinalei que fala assim: Deus quer que as famílias da terra sejam o símbolo das famílias do céu. Então, aqui temos que começar a viver como se nós vamos viver no céu. No céu não vai ter essas distorções familiares, essas distorções mundanas que acontecem por aqui. O céu ele vai ser perfeito. Então, nós temos que começar desde agora procurar levar essa perfeição, viver nessa perfeição. Eu não estou falando que todo mundo que você tem que ser perfeito, mas a gente tem que procurar viver o máximo possível a perfeição. O máximo, em todas as áreas da vida. E principalmente, torna a frisar, na família. Ter uma família bem estruturada é o que a gente precisa hoje. Deixei outras partes aqui também. Que fala ali que o amor não pode existir sem se expressar. Vista essa parte, copiei de lá. Muitas vezes é a nossa própria atitude e a atmosfera que nos rodeia que determina aquilo que o outro nos revelará. Existem muitos que consideram a expressão de amor como uma fraqueza. A pessoa, o mundo hoje, se você demonstra amor, eles vão falar: aquele cara é fraco, ou aquela mulher é fraca, ela está. Então, mas não é isso. Você tem que expressar amor. Porque Cristo veio aqui na terra e Cristo ele é o quê? Cristo é amor. Então, amor não é fraqueza. Eu considero o amor uma das maiores forças. Porque a pessoa fala: o homem não pode chorar, o homem não pode. Quem fala isso? É o mundo, não é Deus. Se a gente olhar, Deus nunca falou que o homem não pode chorar. Jesus chorou. Exatamente. Nosso Pai chorou, né? Nosso Criador. Então, temos que ter ali, expressar o amor. É você ajudar as pessoas, é você procurar fazer o seu melhor. Sempre fazer o seu melhor. Nunca você vai chegar e falar: não, eu já fiz tudo que eu podia. Não, a gente sempre pode dar uma melhorada em alguma coisa. Tanto assim, um vizinho, um irmão aqui da igreja, alguém que você não conhece, que está passando na rua, talvez você vê uma pessoa em dificuldade, você expressa o amor, faça a sua parte, tá? Para ter. E também na igreja está assim: o lar em que cristãos, que os membros são cristãos, corteses, exerce grande influência para o bem. Como eu falei, naquele lar equilibrado, ele vai influenciar muito bem o contexto todo que você vive. Se você vive largado, jogado, não está nem aí, você não vai influenciar ninguém. A pessoa só vai falar: mas que cristão é aquele ali? Porque se a gente fala que nós somos cristãos, nós temos que demonstrar que somos cristãos. E isso começa dentro da nossa casa. Tem gente que vem bonitinho para a igreja, mas lá na casa dele lá é um bicho. Ele ou ela. Na igreja representa uma coisa e em casa é outra totalmente diferente. Então a gente tem que ter coerência do que
guardamos contra as influências satânicas. Os anjos de Deus estarão com frequência no lar em que a vontade dele predomina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fatigados. Então, exemplo, mais uma vez falando aqui, o lar é um exemplo. Tem uma parte nossa aqui para concluir, como eu disse. Nunca falei, então eu acho que já falei demais. Uma conclusão aqui. A saúde familiar é a base para a construção de uma sociedade mais saudável. Investir no cuidado de nossa família, com atenção à comunicação, à saúde física e emocional, à alimentação e ao prazer é um caminho para uma vida mais feliz e equilibrada. Lembre-se, a saúde começa dentro de casa. Cuide da sua família, pois ela é o maior bem que você pode ter. Então, a dica final estava aqui, na pesquisa eu achei, manter uma rotina com cuidado, com a saúde, praticar um diálogo aberto e honesto, incentivar hábitos saudáveis e respeito mútuo e buscar sempre um equilíbrio entre atividades familiares e pessoais. Bom, pessoal, é isso. Só para falar um pouco, aqui em 1 Timóteo 5,8, né? Se não quiserem abrir a Bíblia, 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que um descrente. Então, o nosso cristianismo ele deve começar dentro da nossa casa. Exatamente. Se estender para os irmãos de igreja. É a base, né? E depois para os de fora. Os de fora que eu falo, não os irmãos de igreja, mas todo o restante da humanidade, né? Mas primeiro casa, depois igreja, e aí a gente vai para aqueles que não professam a mesma fé, que não são nem família de sangue e nem de. Exatamente. Mas Exatamente. mal agindo, colocando um contra o outro, principalmente quem faz a obra de Deus. Eu passo por isso. Isso é paralisar nossa obra, então nossa cidade toda. Exatamente, irmã. Muitos, a gente é julgado pelos mais próximos da gente, são os que a gente é mais julgado. Eu, particularmente, não tive uma família estruturada. Eu, no meu caso. Meu pai largou da minha mãe, eu tinha 1 ano. Ele fez a festa de 1 ano, meu aniversário, e foi embora. Eu fui criado por um padrasto, descobri que ele não era meu pai, uns 7 para 8 anos, quando ele foi me dar uma surra, eu corri para a casa do irmão dele, que era na frente de casa. O irmão dele entrou na frente e falou: não, você não vai bater. Ele é seu filho. Aqui na hora meu mundo caiu. Eu considero ele, eu chamo ele até hoje de pai. Onde eu encontro ele é pai, não é? Tenho muito respeito por ele. Talvez eu fosse outra pessoa se fosse criado por outro. Mas assim, a minha casa não foi um exemplo de lar cristão. Eu costumava brincar assim: ah, você é católico? Sou católico. Você frequenta a igreja católica? Sim, quando tem casamento e batizado. Era na época, era quando a gente ia na igreja. Não tinha costume. Quem me levou para a igreja foi a Sandra. Quem me apresentou a palavra do Senhor foi a Sandra. Hoje, eu estou aqui graças a ela. Eu sempre falo isso para ela, agradeço muito. Foi uma transformação que deu um giro na minha vida totalmente. Então, graças a Deus, hoje eu com ela formamos uma família, graças a Deus, estruturada. A gente procura sempre de manhã estudar a nossa liçãozinha, ler a nossa Bíblia. Depois eu vou para o serviço. À noite a gente também agora dá um propósito de todo dia estar lendo 2 capítulos da Bíblia. Então é assim. Eu não conhecia a palavra, não conhecia a igreja. Quando ela me apresentou, nossa, quanto tempo eu perdi. Poderia ser hoje está muito melhor do que eu estou, mas eu procuro sempre estar fazendo o correto, sempre fazendo o certo. Eu até no meu serviço, uma vez um cliente me falou: você não serve para ser corretor. Por quê? Sustém, né? Porque você fala a verdade.
Você chegou aqui nesse imóvel, que contou tudo do imóvel. O corretor não faz isso. Eu falei, muito obrigado. Eu vou levar como um elogio. Né? Porque é procurar fazer o certo, é o correto. Não importa o que os outros vão pensar. Você tem que ter uma coisa, é você e Deus. O resto não interessa. Na hora da acerto de conta, você não vai prestar conta para vizinho, para irmão, para pai, para mãe. Você vai prestar conta para Deus. Fala a verdade. Exatamente. Doa quem doer. Tem que falar a verdade. Então, tem muitas vezes que você fica maus lençóis, né? Como diz o português, claro, por falar a verdade. Então, mas é assim, irmãos. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, consegui falar para vocês coisas que eu nunca fiz em lugar nenhum. Falei 2 vezes. Hoje, que foi domingo que ele pediu para mim falar. Sábado, né? Ele pediu para mim falar alguma coisa. Nunca peguei o microfone para nada. Fiquei lá na central, uns 15 anos de central ou mais. Meu serviço lá era atender, precisa disso, estou aqui, precisa daquilo, estou aqui, mas nunca de falar. Falar das outras pessoas. Então, pretendo, se Deus abençoar, continuar e uma próxima vez passar uma palavra melhor para vocês, uma mensagem melhor. Mas o que eu tenho para falar é: família, cuide da sua família, converse com seus filhos, com a sua esposa, tenha um lar abençoado por Deus. E tudo mais será acrescentado na vida de vocês. Mas primeiro, estejam ali com Deus na vida de vocês. Deus está acima da esposa, está acima do filho. Colocando Deus em primeiro lugar, o resto a gente ajeita, tá? Uma boa noite para vocês. Ali vai passar um hino agora para nós e depois a gente faz uma oração de agradecimento.